Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar então falando sobre o conjunto dos números complexos. Inicialmente eu vou definir a unidade imaginária, tá? Então a unidade imaginária corresponde à raiz quadrada de menos 1 e foi utilizada uma letra para designar essa raiz quadrada de menos 1, a letra I. Então a I é a unidade imaginária. E levando aqui ao quadrado, eu tenho que I ao quadrado igual a menos 1. Certo? Então é simplesmente uma definição, essa letra aqui, ela representa a unidade imaginária. É também usual utilizar a letra J, particularmente quando se trabalha com problemas de eletricidade, tá? O I designa corrente elétrica, então é mais comum utilizar o J em problemas de circuitos elétricos, por exemplo, e a gente vai ver isso nos tópicos suplementares. Voltando à equação do final da aula passada, x ao quadrado mais 1 igual a 0. X ao quadrado menos 1. Essa equação não tem solução no conjunto dos números reais, certo? Mas no conjunto dos números complexos, em que eu defini uma unidade imaginária, não tem problema. Quanto vale a raiz quadrada de menos 1? Vale I. I é simplesmente uma letra que designa um número. Esse número é raiz quadrada de menos 1. Da mesma maneira que π é uma letra que designa um número. Que número? A relação entre o perímetro e o diâmetro de uma circunferência. Como aqui eu tenho mais ou menos, eu tenho duas soluções para essa equação, mais I e menos I. Por quê? I ao quadrado é menos 1, é a própria definição. Então, obedece aqui a equação. E menos I ao quadrado? Também é óbvio. Menos I ao quadrado é menos I vezes menos I. Ora, menos com menos dá mais. Então, eu tenho mais I ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Então, essa equação aqui tem duas soluções no conjunto dos números complexos. Mais I e menos I. Não tem nenhuma solução no conjunto de números reais. Vamos ver alguns exemplos, então, para ilustrar o uso da unidade imaginária. Então, calcular essas três raízes quadradas que estão aqui. Começando com raiz quadrada de menos 9. Como que eu vou fazer isso? Ora, eu vou escrever menos 9 como sendo o produto de 9 por menos 1. Utilizando a propriedade da radiciação, eu vou separar em duas raízes, raiz de 9 e raiz de menos 1. Raiz de 9 é um número positivo, que é igual a 3. E raiz de menos 1 é o I, que nós definimos. Então, é 3 vezes I. Certo? Então, a raiz quadrada de menos 9 é 3 vezes I, ou simplesmente 3i. Item B, raiz quadrada de menos 1/4. Mais uma vez, eu escrevo como produto de 1/4 por menos 1, certo? Separo em duas raízes quadradas, raiz de 1/4, raiz de menos 1, raiz de 1/4 é 1/2, tá? E a raiz de menos 1 é igual a i. E aqui está a raiz quadrada. Portanto, a raiz quadrada de menos 1/4 é 1/2 de i, ou i sobre 2, que é a mesma coisa. Por fim aqui, raiz quadrada de menos 2. De novo, eu quebro num produto de alguma coisa vezes menos 1. Então, menos 2 é igual a 2 vezes menos 1. Separo em produto de duas raízes quadradas. Raiz quadrada de 2 não é exata, mas não tem problema nenhum. Isso aqui resulta em raiz de 2 vezes i. Ou que eu posso escrever também, raiz quadrada de menos 2, então, é raiz de 2 vezes i, ou i vezes raiz de 2, que é rigorosamente a mesma coisa. Às vezes eu vou representar o produto com um pontinho, às vezes eu não vou usar o pontinho, tá? Mas significa produto nos dois casos. É bastante interessante fazer representação gráfica dos números complexos. A gente já tinha feito a representação de números reais na reta real. No caso dos números complexos, como a gente definiu uma unidade imaginária, eu defini também um eixo imaginário. Então, o eixo real, que é a nossa reta real, e o eixo imaginário define o que se chama de plano complexo, ou plano de Argand-Gauss. Argand era um matemático francês, Gauss um matemático alemão, e os dois trabalharam bastante no desenvolvimento dos números complexos. Aqui eu tenho o número real 1, aqui eu tenho o número real π, aqui eu tenho um número real menos 3, todos no eixo real. Eu posso ter um número imaginário, i, certo?
número imaginário 2i, número menos i. Acho que foi o Gauss que sugeriu que esses números não deveriam ser chamados de números imaginários, porque de fato eles existem. Ele sugeriu que fossem chamados de números laterais, porque eles podem ser representados num eixo que é lateral ao eixo real, certo? Aqui tem mais um exemplo, menos 2,7i. Então, i é a unidade imaginária raiz quadrada de menos 1. O que nós vamos ver agora são as potências naturais de i. O que acontece quando eu elevo i a um número natural? 2, 3, 4, 5, etc. Tá? Bom, por definição, elevado a zero vale 1, qualquer número, seja real ou complexo, quando elevado a zero vale 1. Eu vou representar aqui 1 no plano complexo. Se eu elevar a 1, i elevado a 1, óbvio, elevar um número a 1 é ele próprio, então é i, representei aqui. I elevado ao quadrado é a própria definição, i elevado ao quadrado vale menos 1 e está aqui. Vocês viram a bolinha vermelha estava aqui, passou para cá, agora passou para cá. I ao cubo. I ao cubo eu posso escrever como sendo i ao quadrado, que vale menos 1, vezes i elevado a 1, que vale i. Então está aqui, i ao cubo é igual a menos i. E aparece aqui, no plano complexo, certo? I elevado à quarta. Ora, i elevado à quarta é i ao quadrado vezes i ao quadrado. Então é menos 1 vezes menos 1. Isso resulta em 1. Aqui, voltei para o ponto de onde tinha partido. Dei uma volta completa. Dei 4 saltos, voltei para o ponto inicial. I elevado à quinta é i elevado à quarta vezes i elevado a 1. Então é 1 vezes i é i. Aqui está. I elevado à sexta, i à quarta vezes i ao quadrado. Fazendo aqui, resulta em menos 1. No material PDF, quem quiser fazer com calma, pode verificar passo a passo, está tudo feito aqui, certo? Então aqui está o i à sexta. I à sétima, i à quarta vezes i ao cubo, menos i. I à oitava, i à quarta vezes i à quarta, 1 vezes 1, 1. E começou a se repetir de novo, começou a dar volta a bolinha. Tá? I à nona é o i à oitava, que vale 1 vezes i. I de novo, certo? I à décima, i à oitava vezes i ao quadrado, então 1 vezes menos 1 dá menos 1. E assim vai, tá? Aqui tem o i à 11, que é menos i à 12, que é 1. Eu dei várias voltas, certo? E assim sucessivamente. Então eu observo que i elevado a 0, i elevado a 4, i elevado a 8, i elevado a 12 resulta em 1. Está aqui, tá? I elevado a 1, i elevado a 5, i elevado a 9 resulta em i. I elevado a 2, i elevado a 6, i elevado a 10 resulta em menos 1. E i elevado ao cubo, i elevado à sétima, i elevado a 11 resulta em menos i. Então eu posso fazer uma generalização. I elevado a 4k, onde k é um número natural, ou seja, i elevado a um número múltiplo de 4, i elevado a 0, i elevado a 4, i elevado a 8, i elevado a 12, resulta em 1. Se eu multiplicar isso por i, então eu coloquei aqui o expoente subiu 1, isso é 1 vezes i, aqui está. Então, i elevado a 1, a 5, a 9, a 13 é i. Se eu multiplicar isso por i mais uma vez, eu tenho i ao quadrado, dá menos 1. Então, aqui eu tenho i ao quadrado, i à sexta, etc., resultam em menos 1. E, mais uma vez, multiplicando por i, menos 1 vezes i dá menos i. Eu tenho, então, i ao cubo, i à sétima, i à 11, i à 15, resulta em menos i. Então, eu tenho apenas 4 possibilidades das potências naturais de i. Qual é a conclusão? A conclusão é que, para calcular i elevado a n, eu divido n por 4. O novo expoente de i será o resto dessa divisão. Então, exemplos, calcular i elevado a 307 e i elevado a 1302. 307 dividido por 4, tá? Resulta em 76 e sobra 3. Então, 307 é 4 vezes 76, eu teria 76 voltas e mais 3 passos. Então, o que vale é o i elevado ao cubo, é só o resto. E isso resulta em menos i. 1302. 1302 dividido por 4, sempre por 4, resulta em 325 e sobra 2.
Portanto, 1.302, 4 vezes 325, 325 voltas, né? Mais 2 passos, mais 2. Portanto, i elevado a 1.302 é a mesma coisa que i elevado ao quadrado. E isso é igual a menos 1, tá certo? Então, nessa primeira aula dos números complexos, a gente ilustrou a unidade imaginária, suas potências naturais e representação no plano complexo. Na próxima aula, a gente vai resolver uma equação de segundo grau que não tem solução nos números reais. Tá certo, pessoal? Até lá então!